Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos falar do BRCR11, esse fundo de Lajes, que é um dos maiores da Bolsa, né? É um fundo que se endividou muito nos últimos meses, anos, né? Para aquisição de ativos, ficou com uma dívida muito elevada. Vamos avaliar agora como é que ficou a sua dívida depois da venda de vários ativos e a tentativa aí de equacionamento do fundo. Vamos ver como é que ficou a sua distribuição também e vamos avaliar de maneira geral se foi positivo ou negativo esse processo para o fundo. Fique com a gente até o final. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Começando então com indicadores operacionais, né? Então vamos falar aqui da vacância financeira e a receita contratada. A vacância ela apresentou uma ligeira queda para o mês de abril, 15,1%. Ela vinha ali na casa dos 16% quase, né, no ano passado. E aqui chama atenção também para ver como foi relevante a venda de ativos para o fundo. Ele tinha uma receita contratada de locação de 21,6 milhões de reais e ele passou para 15,6. Então, a grosso modo, podemos entender que o fundo abriu mão aí de praticamente um quarto dos seus ativos, né? Então, foi uma mudança bastante relevante para o BRCR11. Aqui temos os indicadores de resultado, né? O patrimônio por cota, né? Ele apresentou uma queda no último mês, justamente por causa da venda de ativos e do pagamento ali para os cotistas, né? De um valor ali de ajuste para no equacionamento ali de todo o patrimônio, né? Temos aqui o registro de lucro, então, né, a gente observa novembro e dezembro registrou prejuízo, aí depois, janeiro, fevereiro e março, né, a gente teve a movimentação desses ativos e abril caiu, né, em 0,21 justamente por conta aí de ter passado já esse momento aí de operação com esses ativos. E temos o fluxo de caixa operacional, o FFO, a gente vinha aí na casa de 34, 36, depois caiu para 27. No último mês a gente registrou 0,39. Então houve um pequeno aumento do fluxo operacional por cota, né? E o fundo distribuiu 0,50, que é um valor mais alto do que ele vinha distribuindo, justamente por ter aferido lucro, né, nas operações de venda de ativos, e ele tem um valor a distribuir agora. Vamos falar de resultados financeiros, então temos aqui a DRE consolidada. As receitas de aluguel, então, no mês de abril fecharam em 14 milhões, então é um valor bem mais baixo que historicamente ele vinha praticando, justamente por causa dessa diminuição aí dos seus ativos. É importante observar também a variação, né? A gente tem a despesa financeira de propriedades, de março para abril somente ela caiu de 8,6 para 3,7. Então, é uma queda bastante acentuada aí no pagamento de juros e dívida, né, que o fundo apresentou aí de um mês para o outro. Então, esse já é um reflexo positivo ali dessa operação, né? Aqui temos um histórico um pouco mais longo de distribuição de dividendos, né? Então a gente observou aí que a partir de um certo momento, o ano de 2023 foi um ano de queda dos seus dividendos e agora 24 ele manteve o patamar no início do ano, mas apresentou aí um aumento nos 2 últimos meses, fruto também dessas movimentações de portfólio. Vamos falar então dos maiores ativos do fundo, né? A gente tem o Diamond Tower, que tem uma área de 36.900 metros quadrados. O fundo possui 100% desse prédio AAA, né? Alocado para a Samsung e a Cargill. Ele fica localizado em São Paulo, aqui temos a posição dele e uma visão aí do empreendimento, né? O segundo ativo é o Eldorado Business Tower. Ele tem uma área de 45 mil metros quadrados, mas o fundo possui aí 34% desse prédio, né? Então tem algumas empresas aí como LinkedIn e Embraer, né, que são locatários aí desse empreendimento. Aqui é a posição dele, a cidade de São Paulo também, né? Dá para ter uma ideia. E essa é uma visão do prédio como um todo.
vamos já trazer aí a variação, né, o efeito líquido que a dívida fez no mês a mês desse fundo. Fique com a gente até o final, tá? Vamos falar de performance do fundo, né? A gente tem aqui a, o valor de mercado, né, de R$ 55, a cota patrimonial de 91, né? Então tem uma diferença bastante grande em relação ao patrimônio líquido, né? Então a gente tem aqui a evolução também de retorno ao cotista nos últimos 24 meses, né? O BRCR ele perdeu aí para o IFIX e para o Ibovespa. Então, de maneira geral, é um fundo que não tem apresentado bons resultados aí desde o início de 2020, né? Temos aqui a evolução da cota, né, e o volume diário médio de negociações. O fundo lá em 22 ele estava aí na casa de R$ 70, né, e ele foi caindo, ele está em 55 nesse momento. E o volume tem uma estabilidade aí, ficando aí nessa casa aí de 1,8 milhões de reais diários, né? Então ele está mantendo o volume de negociação, liquidez boa para o fundo, mas o valor de cota não sobe justamente aí por essas questões aí que eu comentei a respeito de ter uma dívida bastante relevante. Vou falar agora dos piores ativos do portfólio, né? A gente tem o Torre Almirante, que fica na cidade do Rio de Janeiro, na região do centro ali, né? Está alocado para WeWork, né? O fundo possui 60% desse prédio, tá aí uma visão dele. E temos a EZ Towers, né, que tem uma área de 47 mil metros quadrados, mas o fundo possui 16%. Então, esses são dois ativos aí que estão com nível de vacância bastante elevado para o fundo. Na tabela já temos aí uma visão geral do portfólio. Esse fundo, né, em relatórios mais antigos, a gente observa ali, ele tinha uma tabela que enchia a tela, né? Agora ele ficou com um número bastante reduzido de ativos. Algumas observações aí importantes, né? Então, os dois ativos que eu comentei agora há pouco, né? O EZ Towers e o Torre Almirante, né? O nível de vacância bastante alto, né? Temos também o Sucupira, que tem 20% de vacância, e o Diamond Tower com 8%, e o Eldorado 1,8%. Os demais estão totalmente ocupados, né? Chama atenção também um ponto interessante, né? Observar o preço por metro quadrado de cada ativo, né? A gente tem aí os ativos AAA, eles apresentam um patamar aí bastante interessante de preço aí. 120, né, até 177, né, o edifício Senado do Rio de Janeiro, né, tem um valor aí de locação bastante elevado. Temos aqui então 91,9% dos ativos AAA, esse era o plano mesmo do fundo, né, ele mantém ali os ativos de maior categoria. Aqui temos a divisão de setores e receita contratada. O fundo apresenta aí uma divisão mais equilibrada agora entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro ganhou relevância no portfólio depois dessas mudanças. A vacância, né? A gente tem o Torre Almirante, né? Com um percentual relevante aí da vacância do fundo. Maior parte dele, quase 80%, é indexado ao IPCA, e a gente tem 78% de contratos típicos, né? São bons inquilinos, né? Mas o fato de ser contrato típico dá uma facilidade maior para o inquilino se movimentar e eventualmente haver uma vacância aí no fundo, né? E aqui temos o cronograma de vencimento dos contratos, a gente tem um percentual relevante ali depois de 2028. Em termos de locatário, temos 21,6%, da receita vem da Petrobras, depois a Samsung com 10% e a Cargill com 7%. São todas grandes empresas, né, muito bem posicionadas, então não trazem aí grande problema para o fundo. Aqui temos uma visão do portfólio de São Paulo, são 4 prédios nesse momento, né? Então temos aí 3 bastante próximos ali, né, na mesma região praticamente. E no Rio de Janeiro a gente tem 5 edifícios, sendo 3 no centro e 2 na Barra da Tijuca.
Agora vamos lá então para o ponto mais importante do vídeo, né? É entender um pouco como houve aí a mudança do patrimônio líquido. Aqui a gente tem uma visão do patrimônio atual em abril de 24. Ele possui aí 2,7 bi de ativos e os passivos, né, obrigações por aquisições de imóveis em 263 milhões. Chamar atenção especialmente para esses dois valores. Quando a gente volta ali, por exemplo, em novembro de 2023, o fundo possuía 3,7 bi de ativos, né, quase 1 bilhão, né, praticamente, a mais, 3,4 bi só em imóveis, né, mas em compensação sua obrigação por aquisição era de 959 milhões. Então é um fundo que estava totalmente endividado naquele momento, uma participação muito relevante aí em termos de dívida, né? Então a queda aí dessa dívida foi bastante importante para o fundo nesse momento. Aqui temos a evolução da carteira, ele traz aí as movimentações em que fizeram com que o fundo tivesse aí uma área bruta locável aí na casa de 250 mil metros quadrados e agora ele está em 144 mil, né? Então o fundo vai fazendo essas negociações, adições aí e reduções de área ao longo do tempo. Aqui temos o efeito, então, no resultado mensal, trazendo de novo aqui o resultado do último mês e comparando ele com o período lá do final de 2023. Então, pegando no novembro, ele tinha 21 milhões de receita de aluguel, agora ele caiu para 14. Então, uma queda significativa por causa da venda aí dos seus ativos. Mas, em compensação, a gente tinha aqui 10,3 milhões de despesas financeiras e agora caíram para 3,7. Então, houve uma queda também bastante importante das despesas financeiras das propriedades. Aqui trazemos a cotação então do fundo. Aparentemente o mercado não reagiu de forma positiva a toda essa operação, né? As cotas aí do BRCR estão negociadas em patamares bastante baixos, né? E aqui temos a sua relação preço-valor patrimonial em 0,59, que é um desconto bastante relevante em relação ao patrimônio líquido do fundo. Vamos então para a comparação do BRCR11 com os maiores fundos de lajes corporativas da Bolsa. Então temos aqui dividend yield dele, está num patamar intermediário, né? O BR Offices e o GTWR apresentam um patamar mais alto de rendimento. Ele está com um grande desconto em relação ao seu patrimônio líquido, né? Não chega ao equivalente do BR Office, mas ele está em 0,59, né? Uma diferença muito grande. A gente vê o HGRE, por exemplo, em 0,76, né? Houve queda de 3% nos seus dividendos em 3 anos. É um setor, né, que sofreu muito aí recentemente, né? A liquidez, ela é uma boa liquidez, né, mas ela está num grupo intermediário aqui nessa lista de lajes corporativas. Tem um número bastante razoável de cotistas, 2%, 2,5% em caixa e um patrimônio 2,4 bi. Sua taxa de administração, mesmo com o desconto que a administração tem dado aí desde a pandemia, ela está num patamar aí um pouco mais elevado. E aqui temos o histórico, quem investiu há 1 e há 2 anos atrás. Quem investiu há 1 ano, somando com os dividendos recebidos, ganhou aí 1,5%, ficando abaixo da inflação, então foi um mau investimento. E quem investiu há 2 anos perdeu 4,8%. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimentos no BRCR11. Do lado positivo, o resultado e distribuição melhorou em relação aos últimos meses, mas em parte aí por um resultado não recorrente, né? Desconto muito significativo em relação ao seu valor patrimonial, então a gente compara mesmo com outros fundos similares, né? Ele está numa faixa aí bem relevante de desconto. Venda de ativos reduziu significativamente a dívida e o custo financeiro do fundo. E os inquilinos são grandes empresas de porte muito relevante, então isso é um dado positivo do BRCR11.
Do lado negativo, ele está distribuindo um valor acima do seu resultado, então temos o resultado não recorrente, é de se esperar que em algum momento essa distribuição ela tenha uma correção. O histórico recente negativo de rendimentos, né? Então a gente observa ali que os rendimentos no histórico recente, quem investiu na ação, na cota do fundo, acabou tendo prejuízos, taxa de administração em patamar elevado e a maior parte dos contratos são contratos típicos. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.